Tem um senador norte-americano chamado Ted Cruz, é um senador republicano, que ele é muito famoso por ter uma retórica impecável. Ele também é muito acostumado a enquadrar as mentiras dos esquerdistas lá nos Estados Unidos. Você provavelmente já viu esse vídeo, desse print que eu estou mostrando aí para vocês, dele enquadrando uma atriz, a Ellen Page, muito famosa, você só de olhar para ela deve saber quem é, onde ela é muito ativa aí nessa agenda política de LGBTs, etc, etc. Então esse vídeo ficou muito famoso e esse camarada desse vídeo aí é o Ted Cruz. Por que eu tô falando dele? Ele recentemente participou de uma audiência pública com um dos fundadores do Twitter, um cara chamado Jack Dorsey. Dá uma olhada aí na fuça desse camarada, você já começa a imaginar mais ou menos como é que é a personalidade desse Jack Dorsey aí, esse cara do Twitter. Pois bem, o motivo dessa audiência, o motivo desse Jack Dorsey ter sido intimado à corte lá dos Estados Unidos foi para explicar por que eles estão tomando um partido político nessa questão toda de fraude aí das eleições americanas. Se você for dar uma olhada no Twitter, você vai ver que praticamente todos os tweets do presidente Donald Trump estão sendo marcados com uma coisa que eles chamam de label, que é tipo um aviso, indicando que aquela informação que está ali pode não ser exatamente confiável ou não é confiável. Tá falando ali que na verdade aquela informação não é precisa. Só que é óbvio que esse tipo de aviso, que essas etiquetas que eles colocam, eles estão fazendo só com a galera da direita. Então chamaram lá um dos fundadores do Twitter para explicar qual é a capacidade que eles têm, a competência que eles têm para falar se houve fraude ou não, já que o Twitter se vende como uma plataforma livre, onde você pode expressar a sua opinião sem qualquer tipo de represália, obviamente dentro dos limites da lei. Eu vou mostrar o vídeo aqui, vou assistir com vocês aqui ponto a ponto, obviamente a audiência foi muito maior, mas eu vou mostrar aqui um trecho de 2 minutos, onde ele dá diversas invertidas ali no Jack Dorsey, o fundador do Twitter, e eu vou, obviamente está em inglês, eu vou traduzindo com vocês ponto a ponto, e vocês vão ver o quanto faz falta um Ted Cruz aqui no Senado brasileiro. Eu fico vendo aí os nossos deputados, por exemplo, a gente tem o Felipe Barros, que a gente sabe que é bolsonarista, sabe que é de direita, mas é aquela etiqueta para poder falar com a esquerda, meu Deus do céu. Eu lembro até hoje daquela CPMI das fake news, onde o Felipe Barros ficou cheio de afagos com o Alexandre Frota. Alexandre Frota já tinha debandado completamente pro lado negro da força e tava lá o Felipe Barros falando que tinha muito apreço pelo Alexandre Frota e que não sei mais o que. Então, realmente, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer quando eu digo que tá faltando um Ted Cruz aqui no Brasil, porque o cara é simplesmente sensacional. Vamos lá, vamos ver o vídeo. O som pode ficar um pouquinho diferente, porque eu vou usar o microfone do fone agora, mas tá tudo certo, vamos lá. Bom, vamos lá, vocês estão vendo aí, Mr. Cruz, esse é o senador Ted Cruz, ele vai meio que fazer um interrogatório aí com o fundador do Twitter para que ele possa explicar por que eles estão tomando um lado político nessa questão aí da fraude eleitoral nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Vamos lá, vamos traduzindo ponto a ponto, não é um vídeo muito grande não, 2 minutos e meio. Vamos lá. Does voter fraud exist? Ele perguntou se fraude eleitoral existe. I don't know for certain. Ele respondeu que ele não sabe com certeza. Are you an expert in voter fraud? Perguntou se ele é um expert em fraude eleitoral. No, I'm not. Ele falou que não é, disse com todas as letras que ele não é um expert. Well, why then is Twitter right now putting purported warnings on virtually any statement about voter fraud? Ele perguntou então por que o Twitter está colocando um aviso sobre tudo que é falado sobre fraude eleitoral. Todo mundo que fala que houve uma fraude eleitoral ou de que existe uma suspeita de que houve fraude eleitoral nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, por que eles estão colocando uma etiqueta nessas colocações se eles não são expert em fraude eleitoral, se ele não sabe se existe, se sabe se existe? Por que eles estão colocando esses avisos? We're simply linking to a broader conversation so that people have more information. Ele falou que eles estão simplesmente linkando a conversa para uma conversa mais ampla para que as pessoas tenham mais informação, mas a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo em posts da esquerda. Olha só, vamos lá. No, you're not. You put up a page that says, quote, voter fraud of any kind is exceedingly rare in the United States. Ele basicamente está dizendo que esse link, esse aviso, está indo para uma página que diz basicamente que fraude eleitoral é uma coisa que acontece raramente. Ou seja, eles estão ali batendo o pé dizendo que não existe a fraude eleitoral,
mesmo eles dizendo que eles não são expert em fraude eleitoral e se eles não sabem se existe ou não. Olha só a contradição, olha só como em poucos segundos o cara consegue expor a contradição de um dos fundadores do Twitter. Saca só. That's not linking to a broader conversation. Isso não é linkar para uma conversa mais ampla. That's taking a disputed policy position. Isso é tomar uma posição política. Isso que eles estão fazendo, esse avisozinho que o Twitter está colocando, falando que está linkando para uma conversa mais ampla, para dar mais informações para as pessoas, não. O que está dizendo lá, que eles estão falando que eles têm propriedade para falar sobre fraude eleitoral e de que eles estão batendo o pé de que não tem fraude eleitoral. And you're a publisher when you're doing that. You're entitled to take a policy position, but you don't get to pretend you're not a publisher and get a special benefit under Section 230 as a... Isso aí, basicamente, ele falou que não tem problema nenhum você tomar um lado político, você falar que é do lado A, você é contra o lado B, etc. Você é democrata, você é republicano, mas você não pode fazer uma plataforma onde você diz ser livre para todas as opiniões e você começar a censurar uma parte. Result. That link is pointing to a broader conversation with tweets from publishers and people all around the country. Tipo assim, o cara simplesmente ignorou todas as acusações que foram feitas contra ele. Ele simplesmente disse, o cara do Twitter falou que aquele link leva para uma conversa com pessoas de diversas de diversos países e foi essa a resposta dele. O cara falou, olha só, vocês não são expert para fraude eleitoral, na verdade o que vocês estão fazendo é tomar um debate político, vocês estão tomando um lado, não tem problema vocês tomarem um lado, mas vocês têm que admitir que vocês têm um lado. Aí o cara simplesmente responde, não, esse link leva para uma discussão de várias pessoas de diversos países. Faz algum sentido? Olha só como é que o cara já está nervoso. Vamos continuar. Would the following statement violate Twitter's policies? Ele perguntou se algumas dessas afirmações violam as políticas de conduta do Twitter. Quote, absentee ballots remain the largest source of potential voter fraud. Ele abriu aspas ali para uma afirmação, perguntando para ele se aquilo ali pode ser algo que vá contra as condutas do Twitter, e a afirmação era a seguinte, de que votos ausentes lá nos Estados Unidos, que eles são a maior potência de fraude nos Estados Unidos, uma evidência de que pode haver fraude e um mecanismo que você tem para conseguir fraudar aquelas eleições. Ele perguntou se essa afirmação viola a política de conduta do Twitter. I imagine that we would label it so that people can have more context in read through. Ele falou que ele imagina que eles iriam colocar uma etiqueta, como eles estão colocando agora da fraude eleitoral, linkando para uma página onde eles teriam mais contexto. Isso é basicamente eles decidindo o que é verdadeiro, o que é falso. Eles decidem quando as pessoas precisam de mais contexto. E lá onde ele diz que vai entregar mais contexto, ele basicamente bate o pé e toma uma decisão por você. E beleza, estão falando aqui de fraude eleitoral. Vamos linkar aqui para essa página onde a gente fala que fraude eleitoral não existe. Olha só o que o Twitter tem feito, não só o Twitter, o Facebook faz muito isso também. Mas olha só o que o Twitter fez nessas eleições. Foi como eu disse no começo do vídeo, se você for olhar a conta do Donald Trump, você vai ver que todas as afirmações dele sobre fraude eleitoral tinham uma etiquetinha lá linkando para uma página dizendo basicamente que fraude eleitoral é muito rara, mesmo eles não sendo expert em fraude eleitoral. Olha só. About this quote. Quote, Ele vai falar outra afirmação, abriu aspas para uma outra afirmação, perguntando se há ali alguma violação de política de conduta do Twitter. Voter fraud is particularly possible where, quote, third-party organizations, candidates, and political party activists are involved in, quote, handling absentee ballots. Would you flag that as potentially misleading? Ele basicamente perguntou se uma contagem de votos que é feita por pessoas que não são ligadas aos estados, por empresas de terceiros, por indivíduos que não fazem parte do governo, uma eleição onde tem essa contagem, ele está perguntando se há a possibilidade de haver alguma fraude eleitoral. Essa é a afirmação que foi feita ali entre aspas. Ele perguntou para o dono do Twitter, se você falar isso no Twitter, se isso é uma violação. I don't, know the specifics of how we might enforce that, but I imagine a lot of these would have a label pointing people to a bigger conversation. Ele basicamente diria que não tem certeza, mas que provavelmente iria taxar também de uma informação ali imprecisa. Well, you're right. You would label them because you've taken the political position right now that voter fraud doesn't exist. E ele falou que eles realmente tomaram uma posição política dizendo que fraude eleitoral não existe. Voter fraud does not exist. Are you aware
that just 2 weeks ago in the state of Texas, a woman was charged with 134 counts of election fraud. Are you aware of that? Isso aí, ele basicamente perguntou se o fundador do Twitter tem alguma ciência de que há 2 semanas atrás no Texas uma mulher, uma indivídua, foi presa por ter feito mais de 100 fraudes em um processo eleitoral. I'm not aware of that. Ele falou que não está ciente. If I tweeted that statement with a link to the indictment, would you... Aí ele perguntou se ele linkasse uma matéria falando que existe ali uma evidência de fraude eleitoral, porque uma pessoa já foi condenada por fraude eleitoral. Ele pergunta pro fundador do Twitter se eles iriam colocar uma etiquetinha ali falando, linkando para uma discussão ali mais ampla, né? Put a wording on it that says, well, the Democratic Party position right now is voter fraud doesn't exist? I don't think it's useful to get into hypotheticals, but I don't believe. Ele falou que não gosta de falar de situações hipotéticas, mas acredita que eles não colocariam um aviso. Eu, sinceramente, duvido bastante. So. You don't believe so? Well, we're going to test that because I'm going to tweet that. Ele simplesmente disse que vai pagar para ver, ele vai tweetar isso no Twitter dele e ver se o Twitter vai colocar a etiquetinha ou não. Eu fui lá, dei uma olhada lá na conta do Ted Cruz e não tinha nada ainda referente a isso, mas a gente sabe que qualquer coisa que mencione ali fraude eleitoral, principalmente agora durante essa apuração das eleições americanas, eles vão colocar ali a etiquetinha. Então, meus amigos, esse foi apenas um pequeno trecho aí dessa audiência que foi bastante extensa do senador Ted Cruz ali enquadrando um dos fundadores do Twitter, porque é muita cara de pau. Todas as informações vindas da parte da direita, vindo ali dos republicanos, principalmente do presidente dos Estados Unidos, estava ali com a etiquetinha falando que aquela informação não era exatamente verdadeira, não era precisa, aí passa para uma página onde fala que as fraudes eleitorais são muito raras, mas aí o cara admite que eles não são especialistas, que eles nem fazem ideia se fraude eleitoral existe ou não. Isso é basicamente você tomar um lado político e não admitir que está tomando um lado político, que é muito pior. Foi como o senador Ted Cruz disse, não tem problema você tomar o lado A ou tomar o lado B, mas não tente fazer parecer que você não pertence a esses lados, quando claramente você pertence. Não faça as pessoas de idiota. Agora me digam vocês, meus amigos, não faz falta um senador desse aqui no Brasil, um político desse aqui no Brasil? A gente tem que parar de ficar elegendo esses malucos aí, criado a leite ninho, que falam tudo pomposo, terninho, gravata, porra, tudo certinho e tal, por obséquio, Vossa Excelência. Meu irmão, se eu fosse eleito pra um negócio desse, eu não ia chamar ninguém de Vossa Excelência, meu irmão. Que palhaçada. Imagina só você se referir a Rodrigo Maia como Vossa Excelência. Que maneiro Vossa Excelência, meu irmão? É você. Não vou xingar o cara também, porque ali é um ambiente profissional, as pessoas estão trabalhando, mas a vontade que dá é de falar algumas boas verdades ali na hora. Mas é você aí, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não, Vossa Excelência, Vossa Excelentíssima. Que palhaçada é essa? Eles por acaso chamam o povo assim? Como eles se referem à população brasileira? Se o Rodrigo Maia for conversar com um eleitor ou com qualquer outro cidadão brasileiro, como é que ele vai se referir? Ele vai chamar de senhor, vai chamar de senhora, vai chamar de Vossa Excelência, não vai chamar de você. Que falta faz um senador como o Ted Cruz aqui no Brasil para a gente poder enquadrar essa gentinha? Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente não consegue nem descobrir quem são os criminosos por trás da página do Sleeping Giants Brasil, que está conseguindo cortar a monetização do Olavo de Carvalho, está tentando a todos os custos cortar a monetização da Gazeta do Povo, que querendo ou não, é da grande mídia, é um jornal centenário, mas está aí na mira dos Sleeping Giants de maneira completamente injusta. O Twitter, em vez de revelar as informações de quem são as pessoas por trás do Sleeping Giants, como a justiça determinou, eles simplesmente pagaram para ver e decidiram pagar a multa, não revelaram quem são os donos do Sleeping Giants. Será que se a gente tivesse um senador como o Ted Cruz aqui durante a CPMI das fake news, será que a gente estaria nessa situação? Será que, por exemplo, o Oswaldo Eustáquio teriam colocado ali uma tornozeleira eletrônica nele? A Sarah Winter, a mesma coisa também? Então, é muito maneiro você ver assim, alguém de esquerda se ferrando, você pegando aí um senador de direita, enquadrando aí um senador esquerdista. Mas a verdade é que a gente aqui no Brasil está muito ferrado, porque a gente não tem ninguém nem perto disso. As pessoas que a gente imaginava que fariam esse tipo de coisa, que é, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que
Cara, eu não sei exatamente em que planeta que esse cara tá, mas a gente não vê ele liderando as pessoas lá dentro do Congresso Nacional. A gente tinha uma pessoa que falava muito bem, que é a Joyce Hasselman, que infelizmente debandeou pro outro lado. Projeto pessoal, ego inflado. Imagina só a Joyce Hasselman enquadrando as pessoas lá na CPI, mas ela estava do outro lado. Decidiu fazer parte lá da patotinha. Poder falou mais alto, subiu a cabeça ali o poder. Por isso que precisamos pensar bem para 2022. Não precisamos simplesmente eleger, precisamos de alguém de direita. Aí pega ali um maluco ali da esquina, você agora é de direita. Não! Cadê as pessoas preparadas? Por que um Felipe G. Martins da vida, que tem muito conhecimento, tem muita bagagem, não vem para candidato? Fica com essa palhaçada aí, que é uma das coisas que eu discordo muito do Olavo. Não, que os meus alunos não têm que entrar na política. Mas, meu Deus do céu, se a gente não entrar na política, os caras vão destruir a gente. A gente não vai ter nem liberdade de pensamento. Os livros do Olavo de Carvalho não vão ser nem vendidos nas prateleiras das bibliotecas. Você vai numa Saraiva, você não vai encontrar livro de direita. Não, mas os meus alunos, eles têm que melhorar a alta cultura. Mas quem é que vai consumir essa alta cultura? Se as pessoas estão cada vez mais sendo lobotomizadas, o que faz sucesso é música de bunda, é música de não sei mais o que. Apareceu aí o vídeo da Ludmilla, tava aí nos Trending Topics no Twitter. O nome da música é Foca no Meu Bumbum. É essa a cultura que as pessoas vão consumir e é essa cultura que vai entrar dentro da escola. Mas o professor Olavo acha que os alunos têm que ficar reclusos ali no domo deles e não entrar na política. Tem que entrar na política. Tem que fazer tudo simultaneamente, a gente já está atrasado. Não dá para fazer ali um negócio certinho, passo a passo, ponto a ponto, não. Precisamos de um Ted Cruz aqui na política brasileira, não só um, diversos. Tem que parar com essa pompinha, tem que ser que nem o Jair Bolsonaro. Tem que falar, tem que apontar o dedo. Eu lembro até hoje daquela mitada que o presidente deu, muitos anos atrás, novinho, tava nem com cabelo branco ainda direito, falando do Randolfo Rodrigues, falando que ele tava dando uma entrevista onde apareceu uma mulherzinha aqui no meu cangote, quando eu vi era o Randolfo Rodrigues. É assim que tem que falar com essa gente, porque essa gente não merece o mínimo respeito. Comunista, esquerdista, que fica falando, por exemplo, que nem o Guilherme Boulos, de que Cuba e Venezuela não são uma ditadura, essa gente não merece respeito. Eles devem ser tratados como tal. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo com seus amigos, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.